Galera tricolor, aqui é Flumimênio, Ney do canal Flumimênio, para mais um diário de notícias do nosso Fluminense. O Fluminense joga amanhã contra o Flamengo, no clássico do Engenhão, no estádio Newton Santos, às 4 horas da tarde. Fluminense e Flamengo com novidades. O Flamengo vem com a sua equipe toda, completa, né? Volta de Arrascaeta, Bruno Henrique, enfim, Gabigol. Joga o time completo contra o Fluminense. E o Fluminense, com o seu elenco também de vários jogadores contratados, o Fluminense que não vem bem nesses 3 jogos iniciais contra times pequenos. O Fluminense perdeu o primeiro jogo contra o Bangu e conseguiu 2 vitórias magras contra times pequenos, que foi a Portuguesa e o Madureira, onde ele ganhou de 1-0, um placar magro, e não atuou bem na presença da sua torcida. Abel tem sido vaiado, pelo menos nos 2 últimos jogos Abel foi muito vaiado, por não ter escalado um time de qualidade técnica, principalmente no homem de armação, né? Foi muito vaiado o Abel, e vamos ver contra o Flamengo como é que vai ser o nosso Fluminense, como vai se portar o Fluminense. Amanhã o Fluminense joga às 4, como eu falei, e o time está escalado com Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier na direita, Nino, Davi Braz e Cris Silva na lateral esquerda. Felipe Melo vai ser o terceiro homem da zaga, é o líbero. Meio campo, André, Iago Felipe e Natan. No ataque, Luiz Henrique e Fred. Esse vai ser o Fluminense que vai entrar contra o Flamengo, num clássico muito importante para as pretensões das 2 equipes no Carioca. Espero que o Abel escale o que nós temos de melhor no momento, nos treinamentos, né? Cano demonstrou que está pronto para assumir a titularidade, com todo respeito ao nosso ídolo Fred, mas acho que ele deveria ir para o banco de reservas. Eu acho que chegou o momento do Abel tomar uma atitude. Ele é o técnico, ele é o comandante dessa equipe, é um treinador com experiência, com larga experiência, e ele tem que saber lidar com esse tipo de problema. O Fred é um ídolo, mas já merece sentar no banco de reserva. Não vem bem fisicamente, nem tecnicamente, e o Cano no último jogo foi essencial para o Fluminense. Fez um gol, teve chance de marcar mais uns 2 gols, lançou, tabelou, enfim, teve uma atuação, foi o melhor em campo do Fluminense, tá? Então, eu acho que a gente não tem como botar um jogador como o Cano no banco e ficar vendo o Fred andar em campo. Eu acho que não dá, né, gente? É hora de uma atitude do treinador Abel. No meio de campo, a gente precisa de um homem de armação. Afinal, o Natan foi contratado para isso, né? Para criação, e não para ficar no banco de 3 volantes. Recado aí a galera que for ao Maracanã, ao Engenhão, desculpa, que vai exclusivamente para torcer, pessoal, pois a rivalidade vai existir sempre, mas isso não é motivo para nos degladiarmos. Violência não leva a nada e só serve para afastar a família dos estádios. Então vamos torcer, mas sem violência, por favor. Dani Bolt, lateral direito do Sub-23, que não estava tendo oportunidade nos profissionais, teve seu contrato rescindido pelo Fluminense. E o destino do jogador deve ser o Atlético Paranaense. Então, Dani Bolt está indo para o Atlético Paranaense. Seu contrato foi rescindido. O Fluminense ainda ficou com 33% do seu passe, né? Futuramente, se ele for negociado. O Fluminense tem 33% do seu passe, tá? O Dani Bolt não vem tendo oportunidades, mesmo a gente tendo 2 laterais que não funcionam bem na lateral direita, que é o Calegari e o Samuel Xavier. Eu acho que a gente deveria ter dado mais oportunidades para o Dani Bolt, e não foi dada, né? Rescindiram o seu contrato, e agora a gente tem como opção também o jovem Johnny, que foi destaque na Copa São Paulo, que vai subir para o Sub-23. Então ele vai ser observado nos treinamentos do Dani Bolt. Ontem, em entrevista coletiva, o Abel cometeu alguns erros, né, gente?
Um deles, trocar o nome do John Kennedy pelo Kaique, que já não é mais jogador do Fluminense. Parece até que o Abel não conhece o John Kennedy, né? Não assistiu os últimos jogos do John Kennedy pela Copa São Paulo, não assistiu o jogo do John Kennedy no Fla-Flu de 2021, que ele fez 2 gols e foi o destaque. Então parece que o Abel desconhece, não sabe quem é o John Kennedy. Trocou o nome do John Kennedy pelo Kaique. Outra coisa, ao falar sobre Pineda e Cris Silva, Abel comentou que não conhecia os 2 laterais, né? Que ele está conhecendo os laterais agora, no dia a dia, nos treinamentos. Coisa que é um absurdo. Como é que um presidente contrata 2 jogadores sem o aval do treinador? É uma coisa que realmente não dá para entender no futebol moderno como o de hoje, né? Quando ele foi perguntado sobre o Wellington, por que colocou o Wellington e não o Ganso, ele disse que colocou porque o Fluminense ganhava de 1-0 e ele queria segurar o resultado e não fazer mais gols. Palavras do Abel. Queria segurar o resultado contra o penúltimo colocado do Campeonato Carioca. Até onde a gente chegou, né, gente? Um time que visa ganhar a Libertadores, preocupado com o penúltimo colocado do Campeonato Carioca, o Audax. Colocar um jogador de contenção com medo de tomar gol contra o Audax, né? Ao falar sobre a torcida, ele falou que respeita a torcida, que entende os xingamentos, as vaias, que ele já foi torcedor um dia, mas que ele não mudará o pensamento dele por causa da torcida. Se ele tiver que tomar uma atitude e que se a torcida não concordar, ele vai priorizar a atitude dele, ele vai priorizar o que a cabeça dele manda fazer. Tá? Então, ele tá pouco se lixando para o que a torcida pensa. Foram as palavras dele, né? Bom, Fluminense, como eu falei, joga com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Davi Braz, Felipe Melo e Cris Silva, André, Iago e Natan. No ataque, Luiz Henrique e Cano. Flamengo vem com Hugo Souza, Diego Alves machucado, Isla, Léo Pereira, Davi Luiz e Gustavo Henrique na zaga. Na esquerda, o Ilharão. No meio-campo, Andréas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico, Paulo Souza. Desfalques, Rodrigo Caio e Diego Alves. Não jogam pelo Flamengo. O resto do time completo contra o Fluminense. Gabriel Teixeira voltou a treinar no Fluminense após a transferência frustrada para o time do Odair Helma na Arábia, né? Não houve a negociação e o Gabriel Teixeira já treina com um time profissional do Fluminense, de repente vai estar apto para jogar no próximo jogo. O Wallace e Matheus Martins, destaques da Copa São Paulo pelo Fluminense, se reapresentaram à equipe profissional. Depois de gozarem férias, se reapresentaram à equipe profissional e já vão treinar junto com os profissionais. Fluminense chegou à marca, pessoal, de 33 mil sócios. Só a marca do sócio-torcedor chegou a 33 mil sócios. Então vamos ver se a gente fortalece para a gente bater 40 mil sócios ainda esse mês. Luan, ex-Atlético Mineiro, não sei se vocês lembram, ainda não acertou com o Santos. O Fluminense tinha interesse no jogador, estava brigando pelo jogador também, junto com o Santos e Inter. Parecia que o jogador ia fechar com o Santos, mas houve um entrave nas negociações, salário e tempo de contrato. Então, se o Flu realmente estiver interessado, ainda pode lutar para adquirir o Luan, porque ele ainda não fechou com o Santos. Venho agradecer, pessoal, agora, junto aos inscritos do canal e também ao amigo Vilela, do canal Vilela Viajante, pela ajuda ao meu canal. Chegamos a 1K e agora vamos rumo a 2K. Quero agradecer a todos pelo apoio, ok? Muito obrigado a todos aí. Caio Paulista, o nosso querido Caio Paulista, postou uma foto no Instagram de um político, onde ele estava numa festa, com várias pessoas na festa, e Caio Paulista sem máscara, né? De uma irresponsabilidade imensa, né, gente? A gente está numa pandemia,
com várias pessoas internadas. Ele joga num clube com vários jogadores, um clube que tem mais de 30 atletas. Então ele se arrisca a pegar uma epidemia e de repente transmitir para os jogadores do Fluminense e causar aí uma debandada de jogadores com Covid e desfalcando o Fluminense, prejudicando o Fluminense. Então é um jogador irresponsável, né? Eu acho que ele é jovem, ele pode se divertir, mas mantendo distância, né, dos demais pessoas da festa, e também se protegendo usando a máscara. Ele estava sem máscara numa festa à noite, véspera de um Fla-Flu, e é um jogador que quando entra em campo não apresenta um bom futebol. Quer dizer, se fosse um Romário, um jogador que fosse para a balada, mas no dia seguinte arrebentasse no jogo, a gente ia ficar caladinho. Mas é um jogador que não está jogando nada, quando entra em campo não joga nada, é um caneleiro, tropeça nas próprias pernas e ainda se dá o luxo de ir para a balada na véspera de um Fla-Flu. Então tá tudo errado, né, gente? Tá tudo errado e tá faltando pulso a essa diretoria para multar esse tipo de atitude dos jogadores, né? A gente tem que ter um dirigente pulso forte. Ah, foi para a balada sem máscara, multado, vai perder tanto do seu salário. Só assim esse tipo de gente vai começar a raciocinar, né? Então é isso, pessoal. Amanhã tem Fla-Flu. Se tiver alguma novidade de manhã, eu vou passar para vocês aqui no novo vídeo. Agradeço a todos do canal pela ajuda, pelo apoio nesse ano aí, para a gente chegar a 1K, que foi uma dificuldade imensa. Todo início é difícil, né? Mas a gente vai chegar lá com a ajuda de vocês. Peço que vocês compartilhem com o máximo de tricolores que vocês conheçam, que ajudem o canal a crescer, que deem um like, que ativem as notificações para vocês ficarem sabendo dos novos vídeos e que se inscrevam no canal, pessoal que ainda não é inscrito. É muito importante a ajuda de vocês nesse momento, tá bom? Agradeço a todos, saudações tricolores e um bom jogo pra gente amanhã. Fiquem com Deus.